Polícia Civil e Ministério Público do Estado apuram denúncia de maus tratos em creche particular de Florianópolis. Presidente Jair Bolsonaro confirma Irineu Manuel de Souza como novo reitor da UFSC. Inflação em Florianópolis desacelera em junho, segundo o indicador da ESAG-UDESC. A Assembleia Legislativa faz sessão solene em homenagem aos 90 anos da Associação Catarinense de Imprensa. E veja também, no esporte, empate ontem tira o Figueirense do grupo dos 8 melhores da Série C e aumenta a pressão sobre jogadores e comissão técnica. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com a denúncia de maus tratos em uma creche particular de Florianópolis. A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado entraram neste caso. Um vídeo que circula nas redes sociais motivou a investigação. Confira na reportagem. Portas fechadas. Nenhum sinal da típica movimentação de crianças. A creche particular no bairro Capoeiras, parte continental de Florianópolis, suspendeu as atividades nesta terça-feira. O local precisou ser fechado depois que denúncias chegaram ao Ministério Público e à Polícia Civil. Agora a creche vai ser investigada pelo Poder Público. Cerca de 10 famílias procuraram ajuda depois de ter acesso a vídeos na internet. As imagens foram gravadas por uma ex-funcionária e chocaram pela falta de cuidado com as crianças. Uma funcionária aparece usando um cobertor para abafar o choro de uma criança. A mulher também xinga a menina. Pais com filhos na creche levaram o caso à Prefeitura de Florianópolis. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o caso se trata de possível má conduta profissional e de violação dos direitos da criança e marcou uma supervisão para esta terça-feira. A equipe da Prefeitura encontrou a unidade fechada. Essa não foi a primeira inspeção marcada pela Secretaria. Em fevereiro desse ano, uma ação semelhante foi realizada na creche e não encontrou irregularidades. Após a repercussão do vídeo, surgiram novas denúncias de má alimentação das crianças e de intimidação, com relatos de alunos que eram trancados em salas de aula. O Ministério Público Estadual instaurou notícia de fato para apurar o caso. Já a Polícia Civil abriu inquérito para investigar as denúncias. A Polícia Civil de Taió, no Alto Vale, investiga uma possível tentativa de sequestro de uma estudante de 14 anos no interior do município. A adolescente ia para a escola quando teria sido surpreendida. A repórter Grace Sauer, da RBA-TV, tem as informações. Esse caso teria ocorrido ontem de manhã, quando a adolescente saiu de casa na localidade de Palmital para pegar o ônibus escolar. Ainda dentro do ônibus, ela teria contado o que aconteceu para uma amiga e quando chegou na escola, os professores e a direção ficaram sabendo e a Polícia Militar então foi chamada. Depois ela foi ouvida também pela Polícia Civil, acompanhada de um responsável. O que ela contou? Que estava seguindo a pé para pegar o ônibus escolar por volta das 6h30 da manhã, quando um veículo de cor escura parou ao lado dela e um homem com o rosto coberto mandou ela entrar no carro. Como ela se recusou, ele fez menção de tirar o cinto de segurança para desembarcar e ela então, com medo, saiu correndo e gritando por socorro. Como outros carros apareceram naquele momento, o veículo escuro foi embora e a menina conseguiu se esconder. Ela disse ainda no depoimento que viu uma outra menina deitada no banco de trás, desacordada ou dormindo. Mesmo depois de tudo isso, a adolescente de 14 anos fez o trajeto até o ponto de ônibus como de costume e foi para a escola normalmente. Essas informações foram repassadas pelo delegado Jones de Freitas. No relato à Polícia Militar, a adolescente contou que a menina que ela supostamente viu no banco de trás estaria com uma fita na boca. A estudante não conseguiu precisar o modelo do carro nem a placa. Esse caso mobilizou a polícia de Taió ontem e muita gente ficou bem assustada com o relato, já que vários áudios contando a história começaram a circular em grupos de WhatsApp. Foi aberto um inquérito para apurar o fato e os policiais estão tentando buscar imagens de câmeras de segurança de locais próximos. Mas até o momento não há pistas desse veículo nem do possível autor da suposta tentativa de sequestro. Segue sendo um mistério também a identidade da outra pessoa que estaria no carro. Enfim, são as informações dessa possível tentativa de sequestro em Taió. A polícia continua investigando. Voltamos ao estúdio.
A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de maconha em um ônibus de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado. Um adolescente foi apreendido. Na BR-163, em Dionísio Cerqueira, os policiais militares abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, no Paraná, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com o apoio de cães farejadores, os policiais vistoriaram o bagageiro do ônibus e encontraram uma mala com mais de 20 quilos de maconha. A mala pertencia a um adolescente de 15 anos de idade que confessou para os policiais que receberia R$3 mil para transportar o entorpecente. O menor foi apreendido e vai responder pelo ato infracional relacionado ao tráfico de drogas. Ele foi levado para a Polícia Civil. Ainda na região oeste do estado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 23.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em 2 ocorrências distintas. 3 pessoas foram presas. A primeira apreensão ocorreu na BR-282, em Joaçaba, no meio oeste. Os policiais tentaram parar um carro com placas de Novo Hamburgo, mas o motorista fugiu. Ele foi abordado poucos quilômetros à frente após perder o controle do veículo. Dentro do carro estavam 20 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de um rádio comunicador. O motorista foi preso. A segunda apreensão foi registrada também na BR-282, só que em Xanxerê, no oeste. Um casal foi preso com 3.500 maços de cigarros, que estavam em um carro com placas de Chapecó. O homem de 42 anos e a mulher de 40 foram presos em flagrante. Nos 2 casos, os envolvidos vão responder pelo crime de contrabando. 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela Polícia Civil na Operação Paraquat, que combateu a comercialização de agrotóxicos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os mandados foram cumpridos em Joinville, Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. A ação é da Delegacia de Investigação de Crimes Ambientais da DEIC. A operação resultou na apreensão de agrotóxicos, documentos e veículos. Durante a ação, 3 homens foram presos em flagrante em Joinville, Navegantes e Jaraguá do Sul. Este último pagou fiança e foi liberado. A operação teve o apoio da Cidasc. E a Polícia Civil prendeu em Rio do Oeste, no Alto Vale, uma mulher acusada de matar o próprio filho recém-nascido. Ela foi alvo de um mandado de prisão preventiva. De acordo com policiais, no dia 24 de junho, agora, a mulher esteve no Hospital Regional de Rio do Sul com a placenta em mãos e disse aos profissionais de saúde que havia perdido o bebê. Após buscas, os policiais localizaram uma sacola com o bebê já sem vida. A mulher foi autuada em flagrante por ocultação de cadáver e liberada após pagar fiança. Só que o laudo do exame de necrópsia, vejam só, apontou que o bebê nasceu com vida e morreu com hipotermia e parada cardiorrespiratória. O inquérito aguarda agora por novos exames periciais e o depoimento de testemunhas. A mulher, então, vai responder por homicídio doloso qualificado, além da ocultação de cadáver. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta terça-feira com a apresentadora Cíntia Martins. Olá, Cíntia. Olá, você que acompanha a gente por aqui. Estamos aqui para convidar vocês a estarem com a gente no Jornal da Band daqui a pouco. Entre outros assuntos, você vai ver que o presidente do Senado diz que a instalação de CPIs, entre elas para investigar a corrupção no Ministério da Educação, deve ficar para depois das eleições. E ainda a falta de vários medicamentos nas farmácias que vem se agravando, afetando principalmente as crianças. Aquele casarão abandonado em São Paulo que virou atração porque a dona é foragida, vale até 10 milhões de reais. E olha, chegou a pílula anti-ressaca, que promete diminuir os efeitos das bebidas alcoólicas. Isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho no Jornal da Band. Comigo, Cíntia Martins, também com Lana Canepa, Joana Treptow e Eduardo Oineg. Até já! Agora é oficial, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que nomeou o novo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Júlia Matos, que está aqui com a gente no telão do Band Cidade. Júlia, muito boa noite para você. O presidente ele respeitou o resultado da consulta prévia feita à comunidade acadêmica? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Sim, ele respeitou. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que foi publicado no Diário Oficial da União. Agora é oficial. O professor Irineu Manuel de Souza é o novo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A vice-reitora é a professora Joana Célia dos Passos. Os dois, de fato, foram os mais votados na consulta prévia, nessa votação informal que tem aqui com os estudantes, né? Eles assumiram cargo hoje, junto com os secretários e os pró-reitores. Mas a cerimônia oficial acontece só nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Centro de Eventos da UFSC. É bom lembrar que o professor Irineu é do Departamento de Administração do Centro Socioeconômico aqui da UFSC e a professora Joana é do Centro de Ciências da Educação. Eu volto então para o estúdio do Band Cidade.
Obrigado, Júlia, pelas informações. Uma ótima noite para você. Olha, uma sessão solene na Assembleia Legislativa marcou o aniversário de 90 anos da ACI, a Associação Catarinense de Imprensa. A sessão ocorreu no plenário da Assembleia na noite desta segunda-feira e contou com a participação de deputados estaduais e federais, dos presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, além do Subprocurador-Geral de Justiça, dirigentes, ex-dirigentes, jornalistas, lideranças municipais e representantes da comunicação catarinense. A presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Débora Almada, recebeu a homenagem em nome da entidade. A Associação Catarinense de Imprensa, ela nasceu para congregar os profissionais de comunicação, né? Lá atrás, ela era uma entidade que reunia jornalistas, radialistas, enfim, profissionais de comunicação. E essa é a natureza dela. Ela é uma entidade que não é uma entidade sindical, porém ela tem uma grande missão de defender a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a democracia, e isso sempre esteve no DNA da Associação Catarinense de Imprensa, desde o seu nascimento, com Altino Flores, né, em 1932. A Associação Catarinense de Imprensa foi fundada em julho de 1932, na capital do estado, por um grupo de 31 jornalistas liderados por Altino Flores. A atividade chegou a ser interrompida durante o Estado Novo, mas foi retomada na década de 1950. O presidente do Conselho Superior da ACI e ex-presidente da entidade, Ademir Arnon, discursou em nome dos demais homenageados da noite e enfatizou a missão principal da entidade: zelar pela liberdade de expressão. Quem não protege, quem não preserva a memória não pode projetar o futuro. E mais do que isso, está lá no nosso estatuto, em 1937, que a defesa intransigente da liberdade de expressão, da democracia, da liberdade de imprensa, isso são cláusulas pétreas do nosso estatuto. E, acima de tudo, apoiar e melhorar a qualidade de vida dos profissionais de imprensa, oferecendo curso e aprimoramento constante na área de comunicação. Economia no Band Cidade. A inflação deu uma nova desacelerada em junho, segundo dados do Índice do Custo de Vida, publicados mensalmente pela ESAG-UDESC. Comigo aqui no telão os principais indicadores. Vamos a eles. Olha só, no mês de junho, o indicador fechou com uma alta de 0,15%. Está aqui, ó, 0,36% na verdade. O resultado, então, é 0,21 ponto percentual menor do que o registrado em abril e 0,47% ponto percentual, melhor dizendo, menor do que o de junho de 2021. Acumulado de janeiro a junho, alta de 4,45% na capital catarinense. E no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador ainda está nos dois dígitos, alta de 10,19%. Agora, o desempenho por setor, né? Em maio, a área que mais registrou aumento foi a alimentação. Vai aparecer aqui, ó, alimentação, 1,36%. Vale lembrar que esse índice, alimentação, tem o segundo maior peso na composição do indicador. E essa alta foi puxada especialmente pelo leite longa-vida, que subiu até impressionantes 21,62% no mês de junho. Teve também alta de 0,72% nos artigos de residência, 0,51% na educação, que aí são variáveis com menos peso nesse indicador da ESAG-UDESC. O principal item que puxou para baixo o custo de vida foi esse aqui, ó, transportes, queda de 0,43%, motivada pela redução nos preços dos combustíveis. Vale lembrar, o índice do custo de vida da ESAG-UDESC, ele mede os preços, né, leva em consideração os preços de 297 produtos e serviços que são consumidos por famílias aqui da capital do estado com renda entre 1 e 40 salários mínimos. E o método usado para fazer esse cálculo é o mesmo que o IBGE usa para calcular o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país. Vai fazer calor nesta quarta-feira em todo o estado? É o que você confere agora na previsão do tempo no Band Cidade. A presença de uma massa de ar quente no estado, associada a uma corrente de jato sobre o sul do Brasil, influencia o tempo em Santa Catarina. O dia vai ter sol entre muitas nuvens no estado, com nevoeiros na faixa litorânea. As temperaturas vão estar elevadas, com calor para esta época do ano, especialmente à tarde. No oeste, litoral e vale, as máximas vão ficar próximas dos 30 graus. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Blumenau, variação entre 13 e 28. Em Lages, 8 de mínima e 27 de máxima. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 28 graus.
Começou hoje e vai até amanhã em Joinville, no norte do estado, um mutirão social que ajuda imigrantes e refugiados a ter acesso à documentação no Brasil. Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que nos últimos 10 anos ocorreu um aumento de 24,4% no número anual de novos imigrantes registrados no Brasil. Estrangeiros da Venezuela, Haiti e Colômbia são os principais responsáveis pelo aumento. Boa parte deste contingente populacional permanece em situação irregular no país. O mutirão de Joinville, que busca ajudar essas pessoas a obter a documentação, é resultado de uma colaboração entre as círculos de hospitalidade, instituições ligadas à ONU, Polícia Federal e Prefeitura de Joinville. Eles chegam, passam por 3 etapas, né? Tem a etapa, o estágio da recepção, onde a gente marca a presença dessa pessoa, a pessoa é encaminhada para o cadastro, onde a gente coleta as informações e depois ela é encaminhada para a área de atendimento, onde é realizado o atendimento em si, para poder coletar todas as informações necessárias para o agendamento junto com a Polícia Federal. Equipes técnicas e voluntários treinados vão auxiliar imigrantes e refugiados no preenchimento de formulários e na reunião dos documentos necessários para encaminhamento junto à Polícia Federal, responsável por finalizar o procedimento e emitir a documentação solicitada. Há também o encaminhamento para o mercado de trabalho, educacional e especializações. Ele também tem a possibilidade de conhecer os serviços que são ofertados, serviços públicos, na parte com vagas de emprego, né, que nós temos aqui o CEPAT, na parte de cursos de português, que são oferecidos pela Secretaria de Educação, e também a Secretaria de Assistência Social, divulgando os serviços que são oferecidos pela Secretaria, a saúde, com a parte de vacinação, informação sobre o cartão do SUS, e também o pessoal da Companhia Águas de Joinville, que está divulgando cursos de qualificação profissional. A obtenção de documentos reconhecidos pelo governo brasileiro é fundamental para a garantia de direitos, proteção, acesso a serviços públicos e ao mercado de trabalho. No meu caso, o negócio de mudança de sobrenome para mim e para a filha. Então, aqui já explicaram para nós direitinho e a gente já vai fazer desse jeito. Somente nesta terça-feira, 30 pessoas passaram pelo mutirão. Os atendimentos se estendem até esta quarta-feira. Destacar o que é notícia no esporte. Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense está em campo neste momento. O desafio é diante do Londrina, na Arena Condá, em Chapecó. Jogo válido pela 10ª rodada da competição nacional, que havia sido adiado, você lembra? Porque a delegação do Londrina não havia conseguido chegar no aeroporto de Chapecó devido ao mau tempo. A partida começou às 7 da noite, primeiro tempo rolando, 10 minutos e meio de jogo no primeiro tempo, 0 Chapecoense, 0 Londrina. O atacante Perotti, que havia sido expulso contra o Bahia e iria cumprir suspensão automática, teve um efeito suspensivo concedido pela Justiça Desportiva e foi relacionado para o jogo. A Chapecoense vem de uma vitória por 3-1 diante do Sampaio Corrêa e, se vencer, pode saltar até para a 8ª posição na tabela. A cobertura completa você confere amanhã no Jogo Aberto SC. Já o Brusque vem de vitória na Série B após o triunfo diante do Operário de Ponta Grossa. O time enfrenta o Novo Horizontino amanhã no interior de São Paulo. Nos últimos 5 jogos do Brusque na Série B, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, o Brusque de Luan Carlos está instável na segundona. No último jogo, o time do Vale venceu o Operário dentro de casa por 2-0. E na sequência, o quadricolor vai até o interior paulista para duelar com o Novo Horizontino. E claro que o elenco quadricolor quer aumentar a sequência positiva. A gente tem analisado muito o campeonato e a gente tem visto que o equilíbrio está sendo buscado aí por todos, né? E está difícil, principalmente ali do 6º para baixo, a gente tem percebido uma igualdade muito grande. Pará, Rodolfo Potiguar e Balotelli cumprem suspensão contra o time paulista, que ocupa a 9ª posição com os mesmos 20 pontos do 8º colocado, o próprio Brusque. Portanto, se trata de mais um confronto direto para o time catarinense, que segue em busca do primeiro objetivo: ficar longe da parte de baixo da tabela. Agora a gente vai para o nosso 4º jogo fora de casa, numa sequência, e os últimos 3 foram muito positivos, né? Não garante nada essa sequência positiva fora de casa, mas nos dá a esperança de que a gente pode de novo fazer um bom jogo. O palco da partida é o estádio Jorge Ismael de Biase, às 9h30 da noite desta quarta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Figueirense se reapresentou nesta segunda-feira. O time tem compromisso no sábado contra a Campinense da Paraíba e deve entrar em campo com a obrigação de vencer.
O único resultado que o torcedor espera no sábado contra o Campinense e que não acontece há 5 rodadas é a vitória. Porque o empate entre Aparecidense e ABC em 2-2 nesta segunda-feira, no fechamento da 12ª rodada da Série C, bastou para o time de Goiânia roubar o lugar do Alvinegro no G8. O Figueira agora ocupa a 9ª posição com 19 pontos, o mesmo número de pontos que a Aparecidense, que agora ocupa a 8ª posição. E para o jogo contra o Campinense, o técnico Júnior Rocha tem problemas na escalação. O meia John Clay, que sentiu dores no joelho na última semana, passou por cirurgia e deve ficar no departamento médico por pelo menos 4 semanas. O volante Serginho e o lateral esquerdo Zé Mário seguem em tratamento e vão ser reavaliados durante a semana. Já o atacante Nandinho, que não atua desde a primeira rodada, entrou em fase final da sua recuperação, mas ainda não está disponível para o comandante. Mudando de assunto, a expectativa é grande para a abertura do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. Vai ser daqui a algumas semanas, 2 para ser preciso. Veja agora na reportagem. A imagem da Santa, a cruz panorâmica e o terço gigante que podem ser vistos dos 4 cantos de Ituporanga são os principais atrativos do santuário. Tudo aqui é grandioso e impressiona quem chega. O investimento é particular. O idealizador, o empresário Silvio Prim, que quer deixar um legado à comunidade inspirado em sua fé. Por isso eu fiz isso aqui. Ficou maior do que eu pensei. E talvez maior do que muitas pessoas sonharam e nunca nem sonharam ter isso aqui em Ituporanga que temos hoje. Com toda a infraestrutura, o complexo religioso pode ser considerado um dos maiores do país. Tudo foi projetado em detalhes para incentivar a fé e a devoção. Quem quer fazer peregrinação, temos uma escadaria com 460 degraus. Nessa escadaria estão distribuídos os 12 apóstolos, Eles foram distribuídos em patamares, conforme eles foram convidados por Jesus Cristo. E a gente tem uma gruta também aqui que simboliza o encontro de Jesus Cristo com a boa samaritana. Além da Santa Bernadette, que a gente simboliza também o encontro de Nossa Senhora de Lourdes com a Santa Bernadette. Além de todos esses atrativos religiosos, o santuário vai contar também com algumas lojas e uma ampla praça de alimentação para recepcionar bem os visitantes. A abertura para visitação vai ser no dia 16, um sábado. Será um fim de semana festivo e com uma programação religiosa realizada em parceria com a Igreja Matriz de Ituporanga, a Diocese de Rio do Sul e a Administração Municipal. Além da taxa de R$ 30 para a entrada e R$ 10 para estacionamento, também foi estipulado um valor para o visitante que quiser subir na cruz panorâmica e apreciar a imagem da Santa bem de perto. Segundo a direção do santuário, já há várias excursões programadas que só aguardam o sinal verde para visitar Ituporanga. A expectativa é de receber fiéis de todo o país, a exemplo do que acontece em complexos religiosos semelhantes. E a nossa vida é muito curta aqui. E Deus nos coloca aqui para a gente fazer alguma coisa de bom. Eu acredito que nós não podemos ir embora aqui dessa terra sem deixar algo. Eu vou deixar o santuário. E eu acredito que cada um de vocês e cada um que está me ouvindo vai deixar algo. Depende de cada um. O que quer deixar? E é isso. O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.